alunos, bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos começar a Química Orgânica. A Química Orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono, que são denominados de compostos orgânicos. Alguns elementos químicos eles têm uma afinidade muito grande para formar os compostos orgânicos com o elemento carbono, como o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo e os halogênios. O elemento químico carbono ele apresenta algumas características. Por exemplo, o carbono ele é tetravalente. Como ele é da família 4A, então ele tem a possibilidade de formar quatro ligações covalentes. Então, o carbono ele pertence à família 4A, ou família 14 da tabela periódica, e tem 4 elétrons na última camada eletrônica. Portanto, ele forma 4 ligações covalentes. Aqui nós temos a estrutura eletrônica do carbono, 2 elétrons na camada K, e 4 elétrons na camada L. Então, esses 4 elétrons da última camada que formam as ligações covalentes com outros elementos. Aqui nós temos o carbono fazendo ligações covalentes com o elemento químico hidrogênio, tá? Formando pares de elétrons com o hidrogênio. Esses pares de elétrons eles podem ser substituídos por um tracinho, que a gente chama de ligação simples. Outra característica do elemento químico carbono é que ele forma ligações múltiplas. Então, ele forma uma ligação simples entre carbonos, como ele é tetravalente, ele forma 4 ligações simples. Ele pode formar ligação dupla entre 2 carbonos. Aqui nós temos a ligação dupla. Pode formar uma ligação dupla entre carbono e um oxigênio. Aqui nós temos a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Uma ligação tripla entre 2 átomos de carbonos, que é a ligação tripla, e também uma ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. Outra característica do carbono é formar cadeias. Então, a capacidade de formar cadeia, de formar inúmeros compostos orgânicos. Essa é uma característica muito importante do elemento químico carbono. Ele se conecta a vários carbonos, tá? Formando cadeias carbônicas. Cada um carbono que se liga a um outro carbono é um novo composto orgânico que se forma. A classificação dos átomos de carbono é uma cadeia carbônica. Ele pode ser um carbono primário ligado a um outro ou a nenhum outro átomo de carbono. Geralmente os carbonos primários eles estão na ponta da cadeia. Temos os carbonos secundários, que estão ligados e devem estar ligados a 2 outros átomos de carbono. Aqui nesse exemplo nós temos carbono 2 que está ligado a este carbono aqui da esquerda e a esse outro da direita. Então, esse carbono 2 é o carbono secundário, porque está ligado a 2 outros carbonos. Esse carbono 4 também é um carbono secundário, porque está ligado a 2 outros átomos de carbono, e o carbono 3 aqui também. Tá? Nós temos na cadeia carbonos terciários, que é o carbono ligado a outros 3 átomos de carbono. Tá? Aqui, nesse exemplo, esse carbono 2 está ligado a 3 outros átomos de carbono.
E o carbono quaternário que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Aqui o carbono central aqui está ligado a 4 átomos de carbono. As cadeias carbônicas, elas apresentam uma classificação. Primeiro, quanto ao fechamento da cadeia carbônica, ela pode ser de cadeia aberta ou acíclica. Qual é a característica? Ela tem 2 extremidades livres, como neste exemplo aqui, ó. Extremidades livres. E cadeia fechada ou cíclica, que forma um ciclo ou anel, quer dizer, não tem extremidades. Quanto à disposição dos átomos de carbono na cadeia, nós temos cadeia normal ou reta, é aquela que só tem carbonos primários e secundários, como essa aqui, ó, só tem carbonos primários e secundários. E cadeia ramificada, que tem ramificações e já apresenta carbonos terciários e ou quaternários, como é o caso desta cadeia aqui. Nós temos carbonos primários, carbonos secundários e aqui carbonos terciários, formando o quê? Uma ramificação. Tá? Essa ramificação aqui está ligada a este carbono, que é o carbono terciário. Quanto aos tipos de ligação, as cadeias carbônicas, elas se classificam em cadeia carbônica saturada, que são aquelas que só existem ligações simples entre carbonos, só tem um tracinho entre carbonos, que é a ligação simples, tá? E cadeia carbônica insaturada, que além das ligações simples, tem ligações duplas ou triplas. Então, a ligação dupla ou ligação tripla é chamada de insaturação, que dá o nome à cadeia carbônica insaturada. Outra classificação é quanto à natureza dos átomos. Então, podemos ter cadeias carbônicas homogêneas, quando só existe átomos de carbono entre carbono na cadeia, ó, átomo de carbono entre carbono na cadeia, e cadeia heterogênea. É aquela cadeia que, além dos átomos de carbono, aparecem outros átomos como nitrogênio, enxofre, oxigênio. Pode dizer, um átomo diferente do carbono e do hidrogênio. Então, eles são chamados de heteroátomos. Aqui, nessa primeira cadeia aqui, nós temos o oxigênio, tá? Que é chamado de heteroátomo. Este heteroátomo tem que estar obrigatoriamente entre carbonos. Aqui nessa outra cadeia nós temos um nitrogênio, que está entre carbonos. E aqui nesta cadeia fechada nós temos aqui um outro heteroátomo. As cadeias fechadas ou cíclicas, elas também apresentam uma classificação. Quanto à presença do anel ou ciclo, ela pode ser cadeia carbônica aromática, cadeia alicíclica ou não aromática. A cadeia carbônica aromática, ela apresenta em sua estrutura pelo menos um anel benzênico ou núcleo benzênico, que tem essa estrutura aqui. É um carbono com 6 anéis e a característica é que entre carbonos nós temos uma ligação simples, ligação dupla, quer dizer, duplas alternadas. Esse anel benzênico, ele pode ser simplificado por essa estrutura aqui de um hexágono com as duplas ligações, são 3 ligações duplas, ou o hexágono com um círculo no meio, representando as ligações duplas. E aqui nós temos a fórmula molecular do anel benzênico. A cadeia carbônica alicíclica ou não aromática, ela também é uma cadeia fechada, tá? Mas esse ciclo
não é o anel benzênico. Quer dizer, é uma ligação de carbono entre carbonos, mas que não formam o anel benzênico, que tem essa estrutura aqui em cima. Quanto aos números de ciclos, a cadeia carbônica fechada, ela pode ser cadeia monocíclica ou mononuclear, que tem apenas um anel ou ciclo, seja aromático ou não. Aqui nós temos apenas um anel benzênico e aqui nós temos uma cadeia fechada, né? Uma cadeia também formando um ciclo. E a cadeia policíclica ou polinuclear, que apresenta pelo menos 2 ciclos ou 2 anéis benzênicos, sejam aromáticos ou não. Aqui nós temos 3 anéis benzênicos, um colado ao outro, e aqui nós temos 2 anéis separados por uma ligação. E esses ciclos, esses anéis não são o anel benzênico. Quanto ao tipo de ligação entre os átomos de carbono, as cadeias fechadas podem ser cadeia alicíclica saturada, que só tem no ciclo ligações simples entre os carbonos. Nesse exemplo aqui, nós só temos ligações simples entre carbonos no ciclo. E cadeia alicíclica insaturada. O ciclo ou anel apresenta dupla ou tripla ligação, como é no caso desse exemplo aqui. Nós temos uma ligação dupla no anel. Tá? Pode ser representado deste modo e deste outro aqui. Quanto à natureza dos átomos que compõem a cadeia, ela pode ser cadeia alicíclica homogênea ou homocíclica, que só tem carbonos no ciclo, tá? Só tem carbonos no ciclo. E cadeia alicíclica heterogênea ou heterocíclica, que apresenta pelo menos um átomo, que é o heteroátomo, na cadeia, tá? No ciclo, melhor dizer. Tá? Aqui nós temos o oxigênio, neste outro exemplo nós temos o nitrogênio. Vamos classificar essas cadeias aqui desses exemplos. Que nesse primeiro exemplo aqui, essa cadeia aqui, ela é aberta, porque tem extremos livres, ela é ramificada, porque aqui nós temos aqui um radical, a gente chama as ramificações de radical, ligado a um carbono terciário. Ela é heterogênea, porque tem aqui o oxigênio entre carbonos. E ela é insaturada, porque apresenta aqui uma insaturação, que é uma ligação dupla. Neste ciclo aqui, este ciclo aqui tem 3 carbonos. Cada vértice desse triângulo corresponde a um carbono. Então, ela é uma cadeia carbônica fechada ou alicíclica, porque este anel aqui, este ciclo, não é o anel benzênico. Ela é saturada, porque só tem ligações simples entre carbonos. Ela é homocíclica, porque é só um ciclo, ou mononuclear. Aqui nesta cadeia aqui, onde nós temos esses 3 anéis benzênicos colados um ao outro, ela é aromática, porque toda cadeia que apresenta o anel benzênico é aromática. Ela é polinuclear, porque tem mais de um anel benzênico, e de núcleos condensados. Por que núcleos condensados? Porque um está ligado ao outro, sem separação. Já neste outro exemplo aqui, a cadeia carbônica, ela é aromática, porque esse núcleo aqui é o núcleo benzênico. Ela é polinuclear, porque tem 2 benzênicos, e de núcleos isolados, porque os núcleos estão separados por
com ligações químicas. Os compostos orgânicos, eles podem ser representados por várias formas, tipos de fórmulas. Nós temos a fórmula estrutural plana, que é aquela em que as ligações covalentes dos elementos que compõem a fórmula estão representadas por traços, que é a ligação covalente, como é o caso desse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui a cadeia carbônica, né, onde nós temos os carbonos, e os hidrogênios que estão ligados aos carbonos por ligações simples. Então, aqui nós temos a fórmula estrutural plana desse composto. Outro tipo de fórmula é a fórmula estrutural plana condensada ou simplificada, que é que a gente utiliza mais nos exercícios, que é aquela em que as ligações entre carbonos elas são representadas por traços e as demais ligações não são representadas, quer dizer, são que a gente chama de condensadas ou simplificadas. Aqui nós temos CH3, por exemplo, aqui CH3, aqui CH3, aqui, ó, CH3, CH3, aqui, ó, esse carbono aqui, CH3, aqui CH2, CH2, CH, CH3 e CH3. Então, essa daqui é a fórmula estrutural condensada ou simplificada que é utilizada normalmente nos exercícios dos nossos livros de química orgânica. Aqui é outra forma de representar, onde você suprime os carbonos da cadeia carbônica principal e representa só que a gente chama de ramificações. E aqui, suprimindo as ramificações, nós temos aqui o esqueleto da estrutura da cadeia carbônica, onde cada ponta da ligação nós temos um CH3, 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 CH2, CH3, CH3. Aqui é essa estrutura aqui. Havendo, porém, átomos diferentes do carbono e do hidrogênio, eles deverão ser escritos, seja, o exemplo, por exemplo, aqui nessas duas estruturas aqui, nós temos, além do carbono e do hidrogênio, nós temos o oxigênio, o nitrogênio e esse grupamento OOH. Então, eles devem ser representados na estrutura, na fórmula simplificada, que também pode ser representada deste modo aqui, ó. Aqui nós temos essa ligação dupla do carbono com o hidrogênio, aqui do nitrogênio com o hidrogênio e essa estrutura aqui, o COOH, desse modo aqui. Tá? A ligação dupla entre o carbono e o oxigênio e a ligação simples entre o carbono e o grupamento OH. Outro tipo de fórmula é a fórmula molecular, que é a fórmula do composto onde se identificam as quantidades totais de cada um dos elementos que compõem o composto orgânico. Aqui, C9H8O4. Então, essa estrutura, esse composto é formado por 9 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 4 átomos de oxigênio. Aqui, C19H40. Nós temos 19 átomos de carbono e 40 átomos de hidrogênio. Aqui, nessa fórmula molecular, C11H17NO3. Aqui nessa outra, C17H18N3O3F. Tá?
Então, primeiro, a gente coloca a quantidade de carbono e hidrogênio, depois vem os outros elementos que compõem a fórmula molecular. Outro tipo de fórmula é a fórmula estrutural espacial, que é a forma em que a fórmula estrutural do composto é representada espacialmente. Na verdade, a gente imagina essas estruturas, né? Porque elas formam ângulos para ficar diferente da fórmula estrutural plana. Aqui nós temos um modelo de pau e bola, onde nós temos o carbono, de hidrogênio, de oxigênio aqui, na cor azul, no meio, ligado a 4 átomos de hidrogênio, que são as bolinhas brancas. Então, estruturalmente, planarmente, ela é representada assim. Ó. Percebam que tem um ângulo, né, entre as ligações. Aqui no meio, carbono, hidrogênio em ângulos. Que é uma forma de mostrar essa estrutura aqui, a fórmula espacial dela. Aqui, a mesma coisa. Tá? Aqui é uma outra forma também de representar a fórmula estrutural espacial, que já é mais complexa. E aqui também, que é a fórmula espacial desse composto aqui, tá? Do etanol. Aqui nós temos 2 átomos de carbono no meio. Aqui as bolinhas de branco são os hidrogênios. E aqui o grupamento OH. Então, essa foi nossa aula de introdução à química orgânica e até a próxima aula.